Você já se perguntou o que acontece com o seu cérebro quando você usa o chat GPT para escrever um texto, responder uma pergunta difícil ou até criar um post nas redes sociais? Será que ele está ajudando ou nos deixando mais preguiçosos mentalmente? Será que estamos apenas ganhando tempo ou será que estamos pouco a pouco deixando de exercitar partes essenciais da nossa mente? Um estudo recente do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, investigou exatamente isso: como o nosso cérebro se comporta quando usamos inteligência artificial para escrever uma redação. Eles queriam entender o que muda dentro do nosso cérebro quando usamos ferramentas como o chat GPT em tarefas intelectuais. E o que eles encontraram vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. Os resultados foram chocantes. A questão aqui não é se a inteligência artificial é boa ou ruim. A questão é como o nosso cérebro reage ao deixar de pensar por conta própria e se isso pode ter um custo. Você acha que a utilização do chat impacta negativamente o nosso cérebro? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo e responder essa pergunta. O meu nome é Maitê, eu sou PhD em Ciências Biológicas, pós-doutora pela New York University e atualmente no meu segundo pós-doutorado pela Columbia University aqui em Nova York. Nesse vídeo eu vou te levar por dentro desse estudo. Eu vou te explicar como ele foi feito, o que os cientistas descobriram e o que tudo isso pode significar para todos nós que usamos inteligência artificial todos os dias. O nome desse artigo científico é Seu Cérebro no Chat GPT, acumulação de dívida cognitiva ao usar um assistente de inteligência artificial para escrever uma redação. Dívida cognitiva, nesse caso, podemos comparar com quando a gente faz uma dívida no banco. A gente pega o dinheiro emprestado e depois o valor total a ser pago é muito maior do que no início, porque gera um custo, tem os juros. No caso da utilização do chat GPT, usar a inteligência artificial pode ser um empréstimo de esforço mental. Você vai resolver o seu problema ali na hora, mas e os juros depois? Qual vai ser o preço de utilizar a inteligência artificial? Foi exatamente isso o que esse estudo analisou. O estudo foi conduzido por pesquisadores do MIT Media Lab, um dos centros mais avançados do mundo em tecnologia e comportamento humano. Eles recrutaram 54 participantes que foram divididos em 3 grupos. Todos eles tiveram que escrever um total de 3 redações em 3 sessões diferentes, ou seja, eles não escreveram as redações ao mesmo tempo, no mesmo dia. O tema das redações não era livre, os participantes podiam escolher entre 3 tópicos de redação, totalizando 9 tópicos diferentes ao final das 3 sessões. Os pesquisadores dividiram os participantes em 3 grupos diferentes. O grupo 1 usava a inteligência artificial para escrever os textos. No artigo, eles chamam esse grupo de LLM. LLM é a sigla para Large Language Model, grande modelo de linguagem, que é um modelo de aprendizado de máquina que é treinado para analisar e gerar informações da linguagem humana. O LLM disponibilizado para os participantes foi o Chat GPT. O grupo 2 podia usar ferramentas de busca como o Google para escrever a redação, e o grupo 3 tinha que escrever a redação usando apenas o próprio cérebro, sem ajuda nenhuma, e foram chamados de Brain Only, ou cérebro puro. Cada pessoa ficou no mesmo grupo durante as 3 primeiras sessões. Ou seja, se você estava no grupo Google, você teria que escrever as 3 redações nos 3 dias diferentes, só com a ajuda do Google. Só para dar alguns exemplos dos tópicos que eles podiam escolher, um foi: a verdadeira lealdade exige apoio incondicional? Outro tópico era: uma sociedade perfeita é possível ou mesmo desejável? Outro exemplo foi: as pessoas podem ter entusiasmo demais? Depois, um total de 18 participantes que tinham participado das sessões anteriores foram levados para uma 4ª sessão, onde eles trocaram de grupo. Por exemplo, quem usava a inteligência artificial teve que escrever só com o cérebro, e quem escreveu sem ajuda nenhuma, só utilizando o próprio cérebro nas primeiras sessões, podia então ter a ajuda da inteligência artificial na 4ª sessão. Na sessão 4, ao invés de oferecer novos temas de redação, os participantes receberam os mesmos temas que já haviam escolhido nas sessões 1, 2 e 3. Por exemplo, se alguém do grupo do Chat GPT escreveu sobre os tópicos A, D e G nas sessões anteriores, eles teriam os 3 temas disponíveis para esse participante escolher de novo na sessão 4, e assim em diante para todos os participantes. Essa seleção foi personalizada para cada participante da sessão 4. Isso ajudou os cientistas a entender direitinho o que muda quando a gente escreve sozinho
com a ajuda do Google ou com a ajuda do ChatGPT. Para vocês entenderem um pouco a metodologia, eu vou dar mais detalhes de como o estudo foi feito. A metodologia é a base de qualquer estudo científico, porque é ela que garante que os resultados sejam confiáveis, bem interpretados e que possam ser reproduzidos por outros pesquisadores. Antes de começarem a escrever, os participantes passavam por uma preparação cuidadosa. Primeiro, recebiam uma explicação sobre como o estudo ia acontecer e preenchiam um questionário com informações básicas, incluindo o quanto já utilizavam ferramentas como o ChatGPT. Em seguida, colocavam um capacete de eletroencefalograma para monitorar a atividade cerebral durante todo o experimento. Esse capacete tinha 32 sensores espalhados pela cabeça e os pesquisadores garantiam que tudo estava funcionando bem com alguns testes simples, como piscar os olhos ou mexer a mandíbula. Isso permitiu que os cientistas observassem, momento a momento, quais áreas estavam mais ou menos ativas durante a escrita da redação entre os grupos 1, 2 e 3. O que os pesquisadores queriam era ver como o padrão de ativação cerebral mudava entre esses grupos. E mais, como a percepção de autoria, memória e engajamento variava também. Depois disso, os participantes faziam uma etapa de calibração. Alternavam entre fazer contas de cabeça, dar uma relaxada e seguir comandos com os olhos, como piscar ou olhar para os lados. Essa etapa ajudava a identificar padrões de atividade cerebral antes de começarem a escrever a redação, para saber se estava tudo funcionando corretamente no equipamento. Só então começava a escrita. Em cada sessão, a pessoa podia escolher um dos três temas, como eu já expliquei, e tinha 20 minutos para escrever a redação. Às vezes sozinho, às vezes com a ajuda do Google ou com a ajuda do ChatGPT, dependendo do grupo. Depois, os participantes eram entrevistados sobre como se sentiram escrevendo daquele jeito. Toda a sessão durava cerca de 1 hora. Enquanto isso, os pesquisadores armazenavam todos os dados: as redações, os registros do cérebro, o uso da inteligência artificial, as pesquisas que foram feitas no Google e os áudios das entrevistas. Tudo feito com muito cuidado para garantir que nenhuma informação se perdesse. Esse é um estudo preliminar, mas os resultados foram claros. O grupo Cérebro Puro apresentou um padrão mais distribuído e intenso de atividade cerebral. As ondas cerebrais desses participantes, especialmente ondas alfa e beta, mostravam que eles estavam mobilizando várias áreas do cérebro, envolvendo linguagem, memória, atenção, criatividade. Era como se o cérebro deles estivesse em ação plena. E a conectividade da faixa alfa do cérebro costuma estar ligada à atenção interna e ao processamento de significados, algo que acontece bastante quando estamos tendo ideias criativas. No estudo, o grupo que escreveu sem ajuda nenhuma, o só cérebro, apresentou uma conectividade alfa mais alta, o que sugere que essas pessoas estavam realmente pensando mais por conta própria, acessando memórias e combinando ideias sem receber sugestões externas. Pesquisas na área da criatividade já mostraram que essa atividade alfa tende a aumentar quando a pessoa está envolvida em buscas internas por significado, ideias criativas, especialmente nas áreas frontal e parietal do cérebro. No estudo, o padrão de ativação observado no grupo só cérebro bate exatamente com isso, indicando que o cérebro daqueles participantes estava mais engajado, um tipo de brainstorming, tempestade de ideias. Já o grupo que usou o chat, o grupo LLM, apresentou uma conectividade alfa menor, provavelmente porque parte desse esforço criativo foi feito pela inteligência artificial. Ou seja, como a inteligência artificial já sugeria ideias, os participantes dependeram menos do próprio pensamento criativo interno para escrever a redação. A gente pode ver que no grupo cérebro apenas existem mais linhas vermelhas que significam valores maiores e mais significativos de conexões cerebrais. Já o grupo 3, que usou o chat GPT, teve um padrão diferente. A atividade cerebral era mais fraca, eles realmente mostraram uma menor ativação cerebral. O engajamento de áreas associadas à linguagem, memória e atenção foi reduzido. A inteligência artificial dava sugestões, completava frases, organizava o texto e, com isso, o cérebro dos participantes trabalhava menos. Em vez de criar, eles apenas ajustavam o que a máquina sugeria.
O grupo que usava o Google também teve boa ativação, embora um pouco mais focado em regiões associadas à busca, tomada de decisão, o que faz muito sentido, já que eles estavam escolhendo o que usar, comparando fontes, interpretando o texto. Ainda existia um certo esforço mental, ainda havia autoria da parte deles, mas menos que no grupo só cérebro. Os participantes do grupo que utilizou apenas o próprio cérebro para escrever a redação também foram os que mais lembravam o que haviam escrito, mesmo dias depois. Quando perguntados sobre trechos, argumentos, referências que usaram, eles se lembravam com mais clareza o que tinham escrito. E o mais curioso, mais de 80% dos participantes do grupo do ChatGPT tiveram dificuldade de se lembrar o que tinham escrito na primeira redação. Quando perguntados, respondiam com frases vagas, muitas vezes nem reconheciam trechos do texto que haviam escrito. Além disso, relataram uma sensação de desconexão com o conteúdo, como se o texto não fosse exatamente deles. Além disso, ninguém do grupo ChatGPT conseguiu dar uma citação correta do que tinha escrito, enquanto nos grupos Google e Cérebro os participantes conseguiam citar corretamente informações das suas redações. Isso diz muito sobre a internalização do conteúdo, né? No sentido de você aprender, lembrar aquele conteúdo que foi escrito. Com a ajuda da inteligência artificial, essa retenção do conteúdo parece ser muito menor. E agora, falando sobre a autoria da redação, os participantes dos grupos que usaram apenas cérebro ou o Google disseram que sentiam que a redação era totalmente deles. Um dos participantes que usou o Google comentou: mesmo tendo pesquisado sobre gramática, ainda senti que fui eu que escreveu tudo. Já alguém do grupo que não usou nenhuma ferramenta, só o cérebro, disse: fui eu quem escreveu a redação. Por outro lado, os participantes que usaram o ChatGPT foram mais críticos. Um deles confessou: me senti culpado por usar o ChatGPT para revisar, mesmo tendo escrito maior parte do conteúdo. No grupo que usava o ChatGPT, por exemplo, muita gente começou usando a inteligência artificial para tarefas simples, como resumir os temas da redação antes de escolher um tema. Só que com o tempo, alguns começaram a desconfiar da ferramenta. Depois de 3 sessões, um participante disse: o ChatGPT não vale a pena para esse tipo de tarefa. E outro afirmou que preferia usar a internet para buscar fontes e evidências porque o chat não era confiável. Mas o estudo foi ainda mais longe. Como eu comentei no início do vídeo, eles fizeram uma quarta sessão, onde os pesquisadores propuseram uma troca. Os participantes que estavam escrevendo com inteligência artificial passaram a escrever sem. E os que estavam sem inteligência artificial agora iam poder usar a inteligência artificial. E foi aí que os efeitos mais profundos apareceram. Os participantes que tinham utilizado inteligência artificial por 3 sessões seguidas e agora tinham que escrever sozinhos, mostraram uma conectividade neural mais fraca e um envolvimento insuficiente das redes alfa e beta. A atividade cerebral deles continuava baixa, mesmo sem a inteligência artificial. Era como se o cérebro tivesse se acostumado a não pensar tanto. Isso pode ser um dos primeiros sinais, comprovados cientificamente, nos mostrando que o uso repetido de inteligência artificial pode sim deixar um rastro no funcionamento do nosso cérebro. E os participantes que tinham escrito sozinhos nas sessões anteriores, o grupo apenas cérebro, e que passaram a utilizar a inteligência artificial pela primeira vez, mostraram um aumento importante na conectividade entre diferentes áreas do cérebro, em todas as faixas de frequência medidas. Isso indica que, ao usarem a inteligência artificial para escrever sobre um tema que já conheciam, seus cérebros se reativavam de forma intensa, combinando memória, raciocínio e controle mental. Aí, os autores usam o termo dívida cognitiva. Quando você usa a inteligência artificial de forma passiva, como um substituto do seu esforço mental, você está pegando um atalho. Mas, assim como qualquer atalho, ele tem um custo. Você deixa de exercitar áreas essenciais do seu cérebro e, com o tempo, isso afeta a sua capacidade de lembrar, de raciocinar, de criar. É tipo usar GPS o tempo todo. Sim, você chega no seu destino, mas se alguém te largasse sozinho numa rua, sem GPS, sem celular, sem nada, você conseguiria andar pela cidade ou ficaria perdido?
Uma outra coisa que eles analisaram foram os textos em si, as redações. Os pesquisadores utilizaram dois métodos para avaliar as redações dos participantes. Um sistema de inteligência artificial criado especialmente para isso, chamado de juiz de inteligência artificial, e a avaliação de dois professores de inglês. Os professores analisaram as redações com base em critérios como originalidade, vocabulário, gramática, organização do texto, conteúdo, tamanho e se parecia ter sido escrita com a ajuda do ChatGPT ou não. Eles usaram uma escala de 0 a 5 para dar notas sem saber que grupo o participante estava, nem se a redação foi feita com ou sem a ajuda da inteligência artificial. Os professores só recebiam informações básicas como idade, nível de escolaridade e o tema da redação. O juiz de inteligência artificial, treinado como um especialista em redação, se mostrou estatisticamente mais inclinado a avaliar tudo em torno de uma pontuação de 4, indicando uma avaliação menos diversificada em comparação com os professores humanos. Uma análise de linguagem mostrou que as redações do grupo LLM ou ChatGPT eram mais parecidas entre si, mais homogêneas, menos variedade. Usavam os mesmos exemplos, nomes específicos, lugares, datas, talvez coisas que a inteligência artificial sugeriu. Já os textos do grupo Só Cérebro eram mais distintos um dos outros, mais únicos. Um dos professores falou: algumas redações de todos os tópicos se destacaram pelo uso quase perfeito da linguagem e da estrutura e, ao mesmo tempo, não apresentaram percepções pessoais ou declarações claras. Essas redações, muitas vezes longas, incluíam ideias padrão, formulações e declarações típicas repetidas, o que tornava bastante óbvio o uso da inteligência artificial no processo de criação. Nós, como professores de inglês, percebemos que essas redações eram sem alma, de certa forma, pois muitas frases eram vazias em relação ao conteúdo e as redações não tinham detalhes pessoais. Embora parecessem acadêmicas e muitas vezes desenvolvessem um tópico mais profundamente do que outras, nós valorizamos a individualidade e a criatividade ao invés da perfeição. Aí a gente entra em outro tópico sobre inteligência artificial, as echo chambers, ou câmaras de eco, que é uma descrição metafórica para uma situação onde informações, ideias ou crenças são amplificadas, reforçadas, como se fossem um eco mesmo. Tradicionalmente, escrever uma boa redação envolve considerar diferentes pontos de vista, buscar fontes variadas para formar argumentos bem fundamentados. Mas hoje, com o uso crescente das ferramentas digitais como buscadores tipo Google, inteligência artificiais, esse processo pode estar sendo prejudicado. Essas ferramentas muitas vezes reforçam apenas as opiniões que a pessoa já tem, onde ideias contrárias são filtradas ou ignoradas. Estudos mostram que esse efeito pode ser ainda mais forte em chats com inteligência artificial, que tendem a repetir e reforçar aquilo que o usuário já acredita. Isso é bem preocupante, especialmente na educação, porque pode limitar o pensamento crítico dos estudantes, deixando as pessoas presas a informações incompletas e aumentando a confiança em argumentos que podem ser ou fracos ou tendenciosos. Apesar de trazer descobertas importantes, esse é um estudo ainda pequeno, que na ciência a gente chama de estudo preliminar. Ele foi disponibilizado no bioRxiv, que é um site onde cientistas disponibilizam versões iniciais de suas pesquisas em biologia e áreas relacionadas, antes que sejam revisadas oficialmente por outros especialistas. Os textos passam, sim, por uma checagem básica contra plágio e conteúdos inadequados, mas não foram revisados por pares, por outros cientistas, que é uma etapa essencial para a publicação de um artigo científico. O bioRxiv permite que as descobertas sejam divulgadas rapidamente e recebam sugestões da comunidade científica. É uma fonte útil, sim, para acompanhar pesquisas novas, mas é importante lembrar que os estudos ali são preliminares. E esse estudo serve como ponto de partida para abrir uma conversa e incentivar pesquisas maiores, inclusive com crianças em fase de desenvolvimento ou pessoas mais velhas. O artigo completo tem mais de 200 páginas
E é justamente por ser tão detalhado que é importante que ele tenha sido publicado, para mostrar o momento delicado que a gente está vivendo em relação ao uso da inteligência artificial. A cientista responsável pelo estudo chegou a dar uma entrevista à CNN, onde contou que recebeu centenas de mensagens de educadores do mundo todo, mas que até agora nenhuma empresa de inteligência artificial entrou em contato para expandir a pesquisa, recrutar mais gente ou torná-la mais duradoura. E eu fico aqui me perguntando o que essas empresas estão pensando sobre esse estudo, já que aqui nos Estados Unidos está, assim, todo mundo falando sobre isso. A minha opinião é que a inteligência artificial é uma ferramenta, mas que precisa ser usada com consciência. Quando usada como apoio para expandir ideias que já existem, ela pode sim ser poderosa, mas quando usada como substituta da nossa mente, da nossa autoria, do nosso pensamento, ela pode enfraquecer o nosso cérebro. Esse estudo, apesar de feito com poucas pessoas em um contexto controlado e limitado, levanta sim uma bandeira importantíssima. A gente está vivendo na era da automação do pensamento e precisamos decidir como queremos viver dentro dessa era. Será que queremos terceirizar completamente o ato de pensar, escrever, expressar nossas ideias? Ou será que queremos continuar sendo autores da nossa própria mente? A escolha é nossa. E esse é o momento de repensar, porque o futuro da nossa inteligência não depende só da inteligência artificial que usamos, mas da forma como decidimos continuar pensando. Então, para resumir a nossa conversa de hoje, utilizar inteligência artificial para escrever, de acordo com esse estudo do MIT, foi sim associado a um cérebro com menos conexões ativas, menor atividade cerebral, pior memória do próprio texto, menor sentimento de autoria e textos muito homogêneos, muito parecidos um com o outro. E o estudo levanta a preocupação de que o uso repetido de inteligência artificial para certas tarefas pode acabar diminuindo processos cognitivos que são essenciais, como o pensamento crítico, a geração de ideias e o esforço para se lembrar das coisas. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, compartilha com alguém que vive usando o chat GPT e me conta nos comentários. Você já sentiu que o seu cérebro desligou enquanto você usava o chat GPT? E também quero saber quais estratégias você usaria no dia a dia para manter equilíbrio entre o seu cérebro e a inteligência artificial. Não se esqueça de se inscrever para toda semana receber um conteúdo maneiro como esse sobre ciência. Tchau e até a próxima!